meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 39º episódio do podcast Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui, de uma forma muito bacana, um casal. Temos o Dr. Yuri Moresco, médico, cirurgião plástico. Depois ele vai contar um pouquinho da jornada dele, um médico por trás do jaleco, o que ele faz, o que ele atua. Vamos conhecer um pouquinho do hobby dele, quais são as atividades que hoje ele está dando mais atenção. Já estou sabendo aí que ele vai fazer parte de uma grande instituição aqui em Curitiba, um serviço bacana. Ok, Dr. Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, vai ser uma honra a gente ter esse bate-papo aqui. Isso. Contar um pouquinho mais sobre mim, sobre a gente, né? Bacana, Yuri, seja bem-vindo. E também temos aqui, ela não gosta que chame de doutora Ana, mas ela é engenheira civil, Ana Carolina, Carol, seja muito bem-vinda. Ana Carolina, ela faz parte de uma equipe, ela tem um time de assessoria na área de gestão em saúde, que é R+, é esposa do Dr. Yuri e vai compartilhar aqui com a gente a experiência de ser esposa de médico, como é que ela faz a gestão da Clínica Moresco e qual que é a atividade dela dentro da R+. Nós queremos conhecer um pouquinho daí, tá bom, Ana? Combinado, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês diretamente e trazendo um pouquinho da nossa experiência, da nossa jornada aí nessa busca para ser médicos melhores, né, pessoas melhores nessa caminhada. E como é importante essa atividade que nós temos hoje da Ana Carolina, porque eu sempre digo o seguinte, que um médico sozinho no consultório não é nada, hein? É um time, desde a secretária, desde a equipe de back-office, a parte financeira, a parte de gestão. E com certeza vocês vão ver que a Ana Carolina tem uma experiência enorme e que poderá nos ajudar muito nesse sentido. Yuri. Oi. Vamos lá, Yuri. Está preparado? Yuri, conte para nós um pouquinho como é que veio o interesse pela medicina, se tem médicos na família, não tem, como é que foi isso? Então, desde criança eu já acompanho um pouco da rotina médica, meu pai é pediatra, né? Então desde criança ele passava visita nos pacientes, acompanhava a rotina de hospital e ele me levava junto. São daqui de Curitiba ou são do interior? Não, cresci em Pato Branco, interior do Paraná. Né? Hoje em dia ele mora no Rio de Janeiro, já está em outra vida, mas eu cresci acompanhando ele na rotina de hospital, da parte da pediatria. Até foi essa uma das quase os rumos aí que eu tomei aí durante a faculdade aí. Tive um momento de indecisão ali se eu ia para pediatria ou para cirúrgica. Mas eu tenho certeza que no final você acaba unindo as duas coisas, né? A parte cirúrgica, crianças, você consegue trazer isso como propósito para você, né, Yuri? Exato. Você entrou quando no curso de medicina e aonde? Eu entrei em medicina em 2009, na PUC, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Exato. E daí eu acabei fazendo minha formação de medicina, formei em 2014, e depois cirurgia geral. Fiz aqui também, no Angelina Caron, aqui pertinho. Que é um excelente hospital, um abraço, né, ao Dr. Pedro Caron, Marcos Caron, né, excelente, né? Exato, tem muitas áreas lá dentro, é uma cidade, né? Todas as experiências que a gente teve lá foram muito enriquecedoras. E depois acabei saindo para Campinas, para ter minha formação de cirurgia plástica em Campinas, num centro de crâniofacial e de cirurgia plástica, onde eu acabei, que nem você mesmo falou, unindo os meus amores ali. A parte cirúrgica e a pediatria. Então, muitos dos nossos pacientes lá eram crianças, então a gente fez muita reconstrução em criança, que é muito gratificante para mim, poder, inclusive, hoje que eu voltei para Curitiba, continuar trabalhando com isso. Então, deixa aqui numa timeline entender. 2014 você se formou? 2014 eu formei em medicina. Daí você fez residência 2, 3 anos no Hospital Angelina Caron? Eu fiz 2 anos no Caron. 2 anos e já foi para Campinas? Daí eu fiquei 1 ano aqui trabalhando por aqui. E daí depois fui para Campinas. E lá você ficou mais quanto 3 tempo? anos. 3 anos. Exato. E daí que depois lá você já fez a plástica, não é isso? Isso, lá eu fiz plástica, então formação de plástica, mas junto ali a gente já tinha a formação em crâniofacial. Então a gente já tem toda essa experiência que me encaminhou aí para além da cirurgia plástica geral, trabalhar com a criançada aí. 2017, 2018 você retornou para Curitiba?
Eu retornei o ano passado. Ano passado, está um Ano ano passado. em Curitiba. Exato. Pessoal, é pouco tempo que ele está aqui, mas ele já está muito integrado à sociedade. A nossa cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Clínica Moresco. Parabéns, Obrigado. Ana. Obrigada. É uma clínica sensacional, sabe? Assim, eu vejo que vocês têm um conceito muito bacana, que depois eu acho que a Ana vai explicar para a gente, que é muito esse tratamento individualizado. Com Né? Esse conceito de você personificar o teu atendimento médico, né? Que é algo muito importante hoje em dia. Ana, fale um pouquinho para nós de você. Bom, então eu sou Ana Carolina Moresco. A minha formação inicial é em engenharia civil, então eu tenho uma bagagem também na parte de engenharia hospitalar. Então eu me formei, tive uma grande experiência em gestão de projetos hospitalares, que foi o que me aproximou do universo hospitalar. Depois eu tive uma experiência com a parte de marketing dentro do universo da construção civil. Fui estudar marketing, fui estudar gestão empresarial. Então, tenho pós-graduação em gestão empresarial. Foi quando eu conheci o Yuri. Quando a gente se conheceu, eu conheci as fraquezas do médico. E eu falo do médico porque eu percebi que era uma fraqueza de uma forma geral, que era dificuldade com as questões financeiras, gerenciamento de pessoas, né? Então, gestão da equipe como um todo, gestão da carreira, o marketing, o posicionamento. Eu comecei a visualizar vários pontos que, para o médico ser um bom empresário, precisariam ser melhorados. Então, eu, enquanto estudante, né? Então, como pós-graduada em gestão, eu não conseguia visualizar um médico recém-formado tendo sucesso. E aí que eu visualizei, né? Eu tinha um veio muito empreendedor dentro da minha família, dentro da minha própria vida. Já tive algumas empresas que a gente brinca, né? Quando tá no cursinho, começa a vender coisa aqui, coisa ali. Eu já tive algumas empresas que foram para a gente poder ganhar dinheiro, para poder se manter. E aí eu falei, bom, eu acho que essa é uma oportunidade de negócio. O médico precisa de ajuda. E eu acho que essa é a minha missão. Eu já não estava tão feliz sendo engenheira. Eu via que essa era uma oportunidade e aí eu fundei a R+. Então, no final de 2019, a R+ foi fundada com esse objetivo. Fazer com que o médico pudesse ter uma assistência para que ele tivesse sucesso enquanto empresário. Você sabe que você pegou aqui alguns pontos, né? Que eu tenho certeza que você, colega médico que está assistindo, já teve essa dor. Né? Porque é um problema geral, vamos dizer assim, é uma dor geral, generalizada, né? Da área médica, porque nós não temos isso na faculdade de medicina, na universidade. E você conseguiu identificar esses pontos, essas dores, de uma forma assim, muito interessante. Isso que eu acho que vocês cresceram, estão crescendo juntos, né? Um trazendo a dor, outro trazendo a solução, e vão aprimorando, conhecendo e trocando experiências, né? Que é muito difícil, né, Ana? Eu vejo assim, profissionais da área técnica, como da engenharia, e até da própria administração, da economia, entender a linguagem médica. Exato. E é um desafio. Eu acho que isso foi o pulo do gato, assim, é isso que muitas pessoas conseguem perceber o diferencial da R+. Primeiro de tudo, o entendimento do universo médico, que é muito difícil você lidar com o médico, você entender a realidade dele, o dia a dia, o que você pode pedir para que ele coloque em prática e o que você não pode, que não cabe na rotina do médico. Então, por eu ter um médico dentro de casa, por eu ter uma clínica que eu administro, eu sei o que eu posso ou não falar para o meu cliente fazer. E o segundo ponto é a personalização, que é um grande diferencial da empresa, que é a gente entender onde o médico precisa de ajuda, realmente entender a dor, como você mesmo pontuou bem, né? O que o médico precisa agora? Então, é aí que eu vou entrar com a solução. Então, esse olhar da engenharia não me foi perdido. Muito pelo contrário, eu acho que eu tenho muito a agregar esse meu olhar estrategista numa empresa de estratégia. Não é uma empresa de marketing, é uma empresa que pensa na estratégia para o meu médico. Então, é isso que eu faço. Ana, sensacional. Né? Eu acho que a R+ é só sucesso, hein? Quero conhecer mais da R+, tá? Obrigada. Yuri, Oi. conte para nós um pouquinho sobre hoje. Né? Eu quero saber quem é o Yuri sem o jaleco. Sem o jaleco. Tá? Eu sei que você gosta de paraquedismo, é isso mesmo? Exato. Né? Como é que surgiu essa paixão? Só para deixar nós. uma parte que eu fui a cobaia, né, da Carol, e a gente está
bem encaminhado aí. Foi o Cobaia DR+, ele foi meu primeiro cliente. Primeiro cliente aí, então... Pessoal, então é sucesso mesmo, hein, porque o pessoal tá voando aqui. Mas exato, eu tenho meus hobbies aí, eu tenho minha rotina fora do consultório, mas o paraquedismo é uma das minhas paixões. Eu comecei o paraquedismo lá em Campinas, é muito próximo de Boituva, que é o Centro Nacional de Paraquedismo. E quando eu era criança, em Pato Branco, quando eu morava, meu pai e meu avô me levavam no aeroporto para ver os paraquedistas. Então eu sempre tive vontade de saltar. E quando eu estava a 1 hora de Boituva, o Centro Nacional, eu falei, se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, no meu primeiro ano lá, eu falei, vou fazer um salto. E fiz um salto duplo, quando você salta junto com o instrutor ali. E quando eu cheguei no chão, eu falei, vou fazer o curso. E logo na semana seguinte eu já estava... pela adrenalina ali. Já fiz o curso na semana seguinte e comecei a saltar, salto sozinho, já tenho em torno de 50 saltos sozinho. Então é uma paixão, assim. Quando posso, eu salto. Uma curiosidade minha, vocês têm filhos? Não. Não? Ainda não. Tá. É um esporte radical. Bem radical. É um esporte radical. Não dá assim uma preocupação, assim, Assim, e daí, esse negócio não abre? Conte para nós aqui. Quando eu falei no hospital, que eu estava lá em Campinas, que eu estava começando a saltar, essa foi uma das primeiras perguntas. Ou as primeiras coisas que o pessoal fala, eu já tenho filho, eu não vou fazer isso. Por isso que eu perguntei, né? Como é que é. Mas assim, depois que você conhece o esporte, você vê que... Ele se torna seguro. Ele é muito seguro. Né? Então, assim, as fatalidades que acontecem geralmente são por erro humano, não de equipamento. Né? Todo paraquedista, né, com segurança, ele tem 2 paraquedas, o principal e um reserva, e um dispositivo de abertura automática. Se o paraquedista não fizer nada, chegar numa certa altura programada, o paraquedas abre sozinho. Ele pode estar desmaiado, pode estar... Ele não sabia disso. Exato. Então, assim, se ele saltar com todos os parâmetros de segurança, ele é muito seguro. Né? O que acontece, que eu falei, erro humano... Eu adoro um desafio, hein? Então, se eu boto isso na cabeça, minha família que me aguenta. Eu recomendo, pelo menos uma vez na vida, saltar de paraquedas. É uma experiência para nunca mais esquecer. Mas eu estou sabendo que você também, Ana, gosta de algumas atividades radicais aí, né? Conte para nós. O paraquedismo é a união da Yuri e Carol, né? Foi assim que a gente se conheceu. Por causa do paraquedismo. A gente se conheceu pelo paraquedismo. Deixa eu só, o pedido de casamento foi nas alturas ou não? Foi dentro de um avião. Foi dentro do avião? Foi. Eu tinha vindo para Curitiba, de Campinas, vindo para cá. Ela estava por aqui. E eu vim para cá buscar ela de volta para Campinas. E daí, na vinda, eu já falei com o pessoal da Azul, tudo, falou, tal dia... Eu imaginei, alguma coisa você deve ter feito nesse sentido. Na volta, na vinda, eu já falei com o pessoal da Azul, vou voltar com a minha namorada e tal, eu quero fazer um pedido especial, que a gente tá fechando o aniversário de namoro e tudo. Aí a equipe já, a tripulação, quando? Assim, aí a moça viu e era a mesma tripulação, a mesma equipe ia estar no voo de volta. Então a gente já deixou tudo acertado. Tudo esquematizado. Eu já sabia quantos tinha na equipe, ela já conversou com o comandante. Então quando a gente entrou no avião, ela já me olhou de canto de olho, já fez um sinalzinho de joia, tá tudo certo, tá tudo programado. E daí no meio do voo eu levantei, peguei o alto-falante do avião. Do comissário de bordo ali. Disse, Aí chamei... Ana Carolina, por favor, ficar em pé. Ana Carolina, 23D, era a poltrona dela. Isso, a gente estava no meio da pandemia. Vocês têm gravado isso? A gente tem gravado. Que bacana, hein, produção? Se a gente pudesse ter acesso a um clipezinho, olha lá, a produção tá dando que ok, hein? E por isso hoje eu tenho acompanhando o seu aniversário de namoro, resolvi fazer a surpresa hoje e tenho uma pergunta para te fazer. Tô indo até aí.
obrigado a todos. Desculpa. Eu combinei com a tripulação, tinha 2 câmeras. Uma de um lado e outra de outra. Eu levei a GoPro, celular, tinha tudo. Pessoal, eu chamo isso viver, né? Veja, você está vivendo o presente ali, está inspirado com essas coisas, parabéns. Obrigado. Ele é um médico, assim, alto no sentido de ser uma pessoa que está numa atividade que é a cirurgia plástica, né, que é uma atividade muito reconhecida, que é um desejo da maioria, de grande parte dos médicos, chegar num nível que ele está, assim, de atividade acadêmica. Depois eu vou querer que você conte para a gente qual que foi essa nova notícia que você iniciou. E curtir esses momentos com a esposa, um pedido assim, muito bacana. Mas eu sei que você tem um hobby radical, né, Ana? Você faz esqui? Não. Não, você faz mergulho. A gente é bem do esporte radical. Eu e Yuri foi uma das coisas que fez com que a gente se apaixonasse, assim, amor à primeira vista. Então, a paraquedas nos aproximou e nos manteve vivo, assim, todas as questões relacionadas a esportes radicais ou viagens ao ar livre. Então, tudo que envolve a natureza nos aproxima. E o mergulho foi um presente que ele me deu, acho que no aniversário de namoro, né? Então, a gente não conseguiu fazer o mergulho por conta da pandemia, mas é uma paixão também que a gente tem aí de começar a mergulhar. Então, é uma paixão e a gente vai realizar. Ana, eu agradeço o convite que eu tive para conhecer a Clínica Moresco, né? E tive uma experiência assim, muito interessante e agradável, que tudo tem um significado. Sim. Conte para nós um pouquinho sobre isso. O que você vivenciou na clínica é o que a gente estuda em marketing, que é chamado de neuromarketing, né? Então, o neuromarketing é a junção da neurociência com o marketing. Quando a gente estuda isso, a gente começa a perceber o quanto que os 5 sentidos são ativados quando a gente tem estruturas que fazem com que você desperte desejo de compra. Então, em grandes lojas, eles perceberam isso. Isso é aplicado há muitos anos por grandes marcas. E isso ainda é pouco utilizado no universo médico. Então, na Clínica Moresco, eu quis implementar isso do momento do projeto arquitetônico. Então, como eu tenho veio, né, da engenharia, o Yuri adora a parte arquitetônica também. O Yuri é um artista nato. Vai falar um pouquinho disso depois. Vamos explorar isso aí, Yuri. A gente pensou num projeto arquitetônico que fosse muito futurista. Então, o primeiro impacto que você tem na clínica é o visual. E logo em seguida você tem o impacto olfativo. Então, a gente fez questão de desenvolver um marketing olfativo. A gente desenvolveu uma fragrância. A gente passou 3 meses desenvolvendo um cheiro específico que remetesse à imagem que a gente gostaria de passar, do frescor, dessa coisa calma. A terceira coisa que vocês percebem, né, nessa sequência é a música. E aí, o quarto, você recebe um menu em que você pode escolher ali o que vai ativar o seu paladar. Então, e o tato é o último, né, que é quando você tem as experiências ali tocando o menu, tocando uma parede curva, tocando uma textura dentro do spa. Então, a gente conseguiu pensar nesses 5 sentidos para que você realmente fosse impactado. E eu fui. Tudo ali dentro tem um sentido, né? O que é servido foi pensado, a forma como é servido, a forma como é falado, o tom da voz, o tom da música, a playlist. Então, assim, a gente passou 6 meses elaborando as experiências sensoriais, porque eu realmente queria, né? Nós queríamos. Então, isso foi uma ideia que eu estudei muito e o Yuri acatou. Então, eu falo que o meu trabalho só dá certo com os médicos, né? Os médicos que estão ouvindo esse podcast abertos, né? Precisam estar abertos a ouvir o novo, porque as coisas mudaram, né? As coisas mudaram e tudo a medicina às vezes não está acompanhando as mudanças do mundo e vocês precisam estar acompanhando. Então, esse neuromarketing é uma coisa que já existia antes e que na medicina é novo. Então, quando você coloca isso em prática, é um impacto. Então, o paciente que está entrando ali dentro, ele fica muito impactado. Então, já aconteceu muitas vezes dos pacientes entrarem na clínica e não aceitarem o menu por medo de terem que pagar por aquilo. E assim, nossa, mas eu não quero, muito obrigado. Quanto custa o café expresso? Não custa, tá incluso, é um presente. Fique à vontade, escolha o que você tiver vontade. Então, essa forma de servir e essa personalização de tudo que vocês experienciaram e o vídeo da clínica vai passar em algum momento, vocês vão ter acesso, que a gente gostaria de que os pacientes tivessem. Se as grandes marcas estão fazendo, por que os grandes médicos não podem fazer? E por que os pequenos médicos também não? Os que estão começando a carreira.
merece, São o paciente detalhes, né? merece, Detalhes. são detalhes. Então, a experiência do paciente importa, e isso eu acho que é o grande diferencial, porque formação, todo médico tem. Boa formação não é mais um diferencial, né? Não é mais um diferencial. Infelizmente, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, o coitado do médico nunca para de estudar, né? Eu até fiz um post esses dias falando sobre isso. Vocês nunca param. Então, o que vocês vão oferecer de diferente? É aí que tá. É aí que vocês vão fazer diferença. Então, é isso que a gente prezou ali na clínica e esse é o nosso diferencial. A personalização, o atendimento humanizado. Eu não quero ficar esticada. Eu tenho medo da cicatriz. Mas eu não sei se eu tenho Se eu coragem. não gostar do resultado. Eu tenho pavor de hospital. E se as pessoas ficarem falando que eu Eu operei? tenho medo de ficar artificial. Eu morro de medo da anestesia. O atendimento humanizado é o que nos move. Sentimos a necessidade de entregar algo exclusivo, nunca antes visto. A Clínica Moresco é muito mais do que um centro avançado de cirurgia plástica. Idealizamos um espaço acolhedor, onde cada pessoa é recebida de forma única, transformando os medos em calmaria, as inseguranças em certezas e o sonho em realidade. A cirurgia plástica exige o melhor de mim. Quando percebi que o meu perfeccionismo e o meu lado artístico vão ao encontro do que os meus pacientes buscam, resolvi me desafiar. A riqueza dos detalhes e a complexidade da face fizeram eu me apaixonar e dedicar meus estudos exclusivamente a essa área. Dessa minha paixão surge a necessidade de criar o primeiro centro avançado de cirurgias da face. Utilizamos a tecnologia como nosso grande aliada. Em consulta, todos os nossos pacientes serão fotografados para uma simulação 3D, onde poderão se conhecer melhor. São analisadas a qualidade da pele, a profundidade das rugas, as proporções e os volumes da face, e assim definido o planejamento cirúrgico, sempre buscando por resultados naturais e individualizados. Pensamos em cada detalhe para que a experiência do paciente seja realmente inesquecível. Na jornada dos nossos pacientes, todos os 5 sentidos são explorados, seja degustando um bom café, ou ouvindo uma boa música que acalma e traz paz para o coração, em um ambiente totalmente planejado para que as curvas atraíssem os olhares para o aspecto minimalista e orgânico da clínica. Por fim, o cheiro remete à calmaria e as diferentes texturas sentidas aqui complementam os 5 sentidos. O nosso propósito? A cirurgia plástica dos seus sonhos. O que eu acho bem legal salientar, já que a gente está comentando um pouco sobre a R+, que a Carol acabou até deixando, é que a gente pensou em toda essa experiência para nós, para a gente ter para os nossos pacientes, mas a gente também pensou, a Carol trabalha comigo lá dentro e tem a sala dela, onde ela também dá as consultorias dela, da R+. Então a gente teve a ideia também de fazer uma clínica modelo. Então todos os assessorados da Carol que vão fazer assessoria, vão fazer a consultoria com ela lá dentro da clínica, vivenciam toda essa jornada, toda essa experiência, assim como todas as pessoas que entram lá, né? A gente apresenta a clínica, tem toda essa jornada, o paciente tem acesso a todas isso que ela contou, pode seguir a playlist, que a gente é pensada também em todas as músicas. Que, por sinal, parabéns, né? Eu faço os meus joggings matinais, minhas corridas matinais, ouvindo a clínica. Por Olha eu só. gosto de Obrigado. canções mais tranquilas. Exato. Né? Então, Para fazer exercício. Tem gente que gosta aí de um AC/DC, não, eu gosto de um negócio mais tranquilo. Como a Carol falou, foi tudo pensado. Tudo então pensado. são só Parabéns, músicas sensacional. instrumentais, então não tem letra, até porque a música ela roda dentro do meu consultório. Então, eu estou falando com o paciente, às vezes toca uma música com letra, às vezes o paciente começa a cantar e não presta tanta atenção no que a gente está falando. Então, tudo isso tem que pensar, sabe? E eu acho que vocês vão até além disso, sabe? Vocês entregam uma oportunidade das pessoas pensarem sobre alguns ressignificados que vocês fazem. Por exemplo, eu sei que vocês têm lá alguns objetos. Isso que você acho que quis dizer quando você falou sobre o mergulhador, né?
quando a pessoa entra na minha sala, por exemplo, eu Isso. tenho uma prateleira, né? Isso. E eu até comentei com isso na consultoria que eu estava fazendo ontem. Tudo ali tem um significado. Então, são mensagens subliminares Isso. que você Foi bom consegue tocar nesse assunto. perceber de coisas que você sabe que a Carol gosta. Então, por exemplo, na minha prateleira tem um bulldog, que eu tenho uma bulldog que é a minha paixão, e a paixão do Yuri também é a nossa filha, né? Nós não temos filhos humanos, mas a gente tem uma filha que é a nossa bulldog. E aí ela tem ela ali branquinha. Por que ela é branca? Porque o conceito da clínica é todo branco. A gente tenta estar sempre com peças claras. O conceito da clínica está em tudo, no nosso vestir, nas peças da clínica, no nosso computador, tudo que está ali em volta é voltado para isso. Então, a boneca mergulhadora que está na minha sala... Isso, eu lembrei da boneca. Exato. É isso aí. A mergulhadora, ela é branca. Uhum. A tulipa que está ali, ela é branca. Eu sou apaixonada por tulipa. Eu poderia ter escolhido uma tulipa vermelha, mas ela é branca. Então, Entendi. tudo é pensado. Os livros que estão ali são livros que trazem mensagens... Você vê que interessante, eu fiquei com essa imagem. da mergulhadora. Da mergulhadora, ou seja, criou um impacto. Sim. Né? Se foi positivo ou negativo, eu não sei, mas me chamou a atenção. A minha sala tem um menininho de ponta cabeça. De ponta cabeça. Remetendo a um salto de paraquedas. Pessoal, é uma experiência. Parece que está na Disney. Parabéns. Eu acho que isso vale a pena a gente ter. São detalhes, mas são importantes para que os médicos, os colegas entendam que isso é importante. Com Né? certeza. Dar significado às coisas, às pessoas. Né? E essa é uma das razões do ser médico. Aqui a gente mostrar, né, quem são aqui os protagonistas, né, os médicos por trás do jaleco, sabe? Que nós acreditamos também que hoje nós não vamos num consultório também, com todo respeito, somente pelo consultório ou pelo serviço, mas pela pessoa do médico que ele é. Como ele trata, quais são os valores do médico, às vezes até uma empatia de hobby. Sim. Esses dias, assim, eu atendi um paciente que gosta de motociclismo. Doutor, eu vi o senhor com uma Harley, eu também tenho uma, eu vim aqui, esse médico deve... Você forma as comunidades. Claro, com certeza. Você cria Né? essa afinidade e, às vezes, o paciente se torna amigo. Né? Se torna amigo. Então, quando bate o santo ali, a gente, né? Teve esses dias uma paciente que eu operei, fiz a face, o marido já quer operar, já convidaram a gente para fazer um almoço na casa deles. E já é para levar a Oliva, nossa bulldog. Então que eles adoram cachorro. Como é que é o nome da bulldog? Oliva. Oliva. E que também tem um motivo, não tem? Também tem um motivo. A Oliva eu sou Oliveira, né? Minha família é Oliveira, minha mãe é Oliveira, meu pai é Oliveira. Então, quando meus pais se casaram, eles já eram Oliveira. E aí o Yuri é Moresco Oliveira. Então, quando a gente se conheceu, eu só conseguia pensar, esse homem deve ter algum defeito, que é o sobrenome, que eu não vou conseguir ter um sobrenome diferente. Eu vou ser Oliveira ao cubo, né? Oliveira ao cubo. Né? E consegui roubar o Moresco pra mim, né? Graças a Deus que agora eu sou Ana Carolina Moresco. Eu até nem me apresento como Oliveira mais, porque eu falo, eu precisava de um nome diferente. Pessoal, é sensacional. Aqui é cheio de códigos, cheio de... É um casal bacana, vale a pena conhecer. E a Oliva é uma mancha na testa que a gente diz que é uma azeitona. Que é uma azeitona. É a filha dos Oliveiras. Que é a filha das Oliveiras. Sensacional. Yuri, conta para nós um pouquinho, qual que é a tua atuação hoje? Qual que é o teu foco de atuação? Então, até por orientação da Carol, que ela foca bastante nisso nos profissionais, ela orienta bastante, a gente nichar. Né? A gente escolher uma afinidade e trabalhar nisso, no que a gente realmente gosta, por mais que já tenha uma especialidade de cirurgia plástica, eu foquei no foco, tipo... aprofundei. Aí, nichou o teu segmento de atuação. Exato. Né? Então, como eu falei antes, eu formei no centro de crâniofacial, então hoje em dia eu me especializei nas cirurgias faciais. E isso tem uma força dentro da tua penetração como Marte muito grande, né, Ana? Tem. Veja que existe uma estratégia por trás disso, bacana. Nichar. Apaixonado pela parte de crâniofacial, de face, a parte anatômica da face. Então, eu foquei nas cirurgias de face, rejuvenescimento de face, bléfaro, liftings faciais, faço técnicas mais profundas. Hoje se atua em toda a face. Do pescoço para cima é a minha função aí. Crianças, jovens, adultos, idosos, Exato. Terceira melhor idade, a idade da maturidade. A maturidade, e daí com as crianças, que você comentou, também faço a parte reconstrutiva, a parte junto com a neurocirurgia, reconstruções de crânio, é onde eu estou junto no Erastinho. Sou um dos médicos, sou o médico da cirurgia plástica do Hospital Erastinho. Que bacana. Então tem toda essa parte da clínica, da parte mais estética, onde eu faço esse rejuvenescimento facial,
Inclusive, até eu estabeleci um protocolo onde eu trato planos mais profundos, no Deep Plane, que é uma das técnicas. Isso, então vamos por etapas aqui. Você hoje atua no Hospital Erasto Gärtner, no Erastinho? No Erastinho, na parte pediátrica. Na parte pediátrica do Erasto Gärtner, né? Exato. Uhum. Também, conte para nós, você começou agora onde? Exato. A semana passada, eu entrei agora no Hospital de Clínicas, no Hospital da Federal de do Paraná. Clínicas. Então, faço parte agora da equipe dos preceptores ali, então da parte da residência, da formação dos residentes e como um dos chefes da equipe ali da cirurgia plástica do Hospital de Clínicas. Muito então, agora bacana. A gente está ali junto, são um grupo de cirurgiões, então a gente vai atender todo o Paraná aí, região aí. Então, além da parte da clínica, mais estética, no rejuvenescimento facial. E agora vamos para a clínica. Daí você também atua na clínica. Vocês têm um protocolo, né, de tratamento, né? Fale para nós um pouquinho desse protocolo. Tá. Então eu estava vendo a necessidade dos pacientes, né? Vendo o meu público, vendo qual que eram as queixas de rotina, e a maioria é tudo. É tudo, né? Então já tinha tentado outros procedimentos não invasivos, não cirúrgicos, e daí já chegava decepcionado com esses outros procedimentos. Então eu fui vendo e falei, não, vamos tratar como um todo, então, desde um plano mais profundo a um plano mais superficial, e sempre prezando por tecnologia e segurança. Então eu estabeleci como fazer um rejuvenescimento completo, de ponta a ponta, desde os planos mais profundos até mais superficiais da pele. Então, para as técnicas de lift facial, hoje em dia eu faço o Deep Plane, que é uma técnica onde a gente trata os planos mais profundos, trata a musculatura da face, então a gente reestrutura a face, diferente das técnicas que só faz tração de pele, então eu solto os ligamentos da face, onde eu vou ter uma maior mobilidade das estruturas, reestabelecendo as estruturas onde deveriam estar. Como eu solto esses ligamentos, eu tenho um resultado mais duradouro, porque eu não tenho nada brigando contra o meu resultado, tendo também uma cicatriz melhor. Somado a isso, né, no protocolo, então a gente tem também um lifting de lábio, a gente tem a frontoplastia endoscópica, onde eu vou fazer um terço da parte superior, tudo por vídeo, pequenos cortes dentro da linha do cabelo, então cortes que não aparecem. Esse é o protocolo de rejuvenescimento. É Full Rejuvenation Protocol, né? Um protocolo completo de rejuvenescimento, né? Então está incluso tudo isso: frontoplastia endoscópica, lifting de face Deep Plane, lifting de pescoço, o Deep Neck, né? Planos profundos do pescoço também, lifting de lábio, blefaroplastia, e termina com a lipoenxertia, que é um enxerto de gordura na face, isso da parte cirúrgica. Posso fazer uma pergunta aqui, Ana? Você consegue comercializar isso na forma de pacote? Esse é um protocolo que nós... Ou seja, de todo o protocolo? Sim, esse é a nossa cirurgia que mais é feita na clínica, né? Orçamento na clínica. É o que mais tem kit. Todos os procedimentos esse combinados. Pacote de procedimentos Interessante. o full não é só, por exemplo, a blefaroplastia. Não. Existe também, né? Existe. Vocês podem individualizar, mas vocês dão um foco para o full rejuvenation. Porque a paciente já tem indicação. Então, quando não tem indicação, não tem indicação. O Yuri não super indica, né? Então, quando tem indicação de tudo isso, então às vezes acontece de ser um meio full, que a gente chama. Tem toda essa indicação cirúrgica, mas não tem, por exemplo, o arqueamento da sobrancelha, suspensão da sobrancelha. Então, é um meio full, porque tem mais outros fatores que envolvem o full rejuvenescence. Esse é um protocolo que nós conseguimos, inclusive, registro, né? Então, é um protocolo registrado. É nosso, essa marca, né? Então, só para concluir o protocolo, essa seria a parte mais cirúrgica, mas a gente tem a parte não cirúrgica, que é a parte da tecnologia e dos cuidados mais superficiais. Então, no pós-operatório, a gente indica câmara hiperbárica para todos os pacientes. Então, isso faz parte do protocolo. A gente tem uma melhor cicatrização, o paciente desincha mais rápido, fica menos roxo. Todos os pacientes usam taping, que é umas fitinhas... É rotina. Do protocolo faz parte. Todos os pacientes usam taping, mas do protocolo, todos fazem hiperbárica. Todos têm cromoterapia. A partir do segundo retorno, tem cromoterapia no retorno dentro da clínica, no nosso spa. E a partir de um mês a gente complementa com um microagulhamento, que é para melhorar a parte mais superficial da pele, dar uma estimulada no colágeno, fechar uns poros, melhorar algumas manchas, rugas mais finas que tenham sobrado. Vocês têm experiência com nanofet, com tudo. PRP, PRF?
Eu não faço PRP, PRF, mas Tá. eu trabalho bastante todas as granulações da gordura. Então, micro, macro e quando- nanofat. E daí vocês trabalham com esse produto na face, né? Para fazer os preenchimentos, Na é face. isso? Eu não uso ácido hialurônico, todos os meus preenchimentos são com gordura. Que bacana. Vocês não usam nenhum tipo de filler, né? De preenchedor. Não uso. Eu tudo acredito natural, que com tudo a da gordura a gente consegue atender bem. Tá. E outra coisa que eu defendo, né, como a gente consegue, os ácido hialurônico tem os G-primes ali, Aham. com a gordura também consigo trabalhar dessas maneiras. Se eu quero mais volume, eu tenho uma Mais granulação. densidade, mais... Se eu quero só um bioestímulo, eu consigo usar a nanofat, então eu consigo trabalhar bastante isso. Sabe? Sensacional, Yuri. Então, Vocês do registraram paciente. o protocolo? O protocolo é nosso, só tem nós que publicar, podemos... né? Fazer uma publicação científica. Agora a gente está tá coletando juntando. resultados, então, para poder fazer o artigo. Nós temos aqui na audiência um ouvinte que nos perguntou sobre os peelings químicos, né? O fenol. Qual a sua experiência, sendo que hoje em dia o pessoal tem procurado bastante? O peeling de fenol acabou dando uma repercussão nessas últimas semanas aí, que apareceu um vídeo onde Isso. praticamente a mulher troca de rosto, né? Então ali é um peeling bem agressivo, né? Um peeling que tem que ser feito em centro cirúrgico. O paciente tem dor, tem um tempo limite para se deixar, depois tem que ser retirado com cuidado. Não é o paciente que tira em casa aquelas cascas que aparecem nos vídeos que ficou famoso. Eu considero é um peeling que dá um resultado visível, com certeza. Eu não faço, né? Eu prefiro peelings mais brandos, né? Eu faço peeling com ácido retinóico na clínica mesmo, tá? Então, às vezes a gente associa com microagulhamento para tratar a parte mais superficial, mas o peeling de fenol eu não faço. Eu considero ele bem agressivo, né? Então, o paciente para fazer um peeling de fenol, ele tem que estar muito consciente desse pós-operatório, né? Desse pós-peeling. Pós-procedimento. É um assim, pós-operatório, né? É um pós-operatório, pode-se dizer, porque vai ser feito em centro cirúrgico, tudo, né? O paciente tem que ter uma aceitação muito grande desse pós-operatório. É bem difícil essa autoimagem que ela vai ter por alguns dias aí. Então, tem que ser bem trabalhado isso na hora que for fazer. E quais são, assim, algumas outras opções dentro do protocolo que não sejam cirúrgicas? Já que houve esse tipo de questionamento. Você disse que tem o microagulhamento, tem os enxertos de gordura. Isso, Vocês trabalham com laser? Não. Não Tá. trabalho com laser, tá? Mas a gente tem bioestímulo, eu faço, além do bioestímulo da gordura, eu faço bioestimuladores para fazer uma manutenção de resultado, né? Então, o paciente fez um lift facial, tem que manter o resultado. Não adianta fazer o lifting e achar que vai resolver para o resto da vida, né? Então, Esse é um ponto importante. Exato. Não é só cirurgia, né? Não, tem que ter uma manutenção. O rejuvenescimento ele não para com o procedimento cirúrgico. Não. Tem que ser acompanhado. Ou a técnica de plane, ele dá um resultado muito mais prolongado que algumas outras técnicas. Justamente porque a gente libera os ligamentos e não tem nada brigando contra, como eu falei. Porém, todo o lifting tem que fazer uma manutenção, né? Então, o protetor solar, uma rotina de skincare. A gente tem a parceria com o dermato que ajuda a orientar esse skincare. Eu tenho essa rotina aí de bioestímulo. A partir de uns 6 meses, a gente pode fazer um bioestímulo, de repente anual, para fazer essa manutenção. Mas o paciente tem que se cuidar, tem que fazer a parte dele também. Tem o Botox também, né? Que é feito Botox, para evitar as rugas. Botox ajuda nas rugas frontais, né, laterais. Mas a gente tem o microagulhamento, que nem você mesmo comentou, que faz um estímulo de colágeno, peelings, tudo que a gente consegue fazer na clínica. Vocês oferecem uma experiência de spa. Sim. Né? Conta para nós um pouquinho. A Ana vai falar um pouquinho do spa? Posso contar. Conta para nós essa experiência. Certo. Dentro de todas as nossas cirurgias, né, independente de ser na clínica, né, que a gente consegue fazer pequenos procedimentos, ou em centro cirúrgico, todos os nossos retornos estão inclusos já no valor da cirurgia, então o paciente não paga mais consultas pelos retornos, independente de quantas vezes ele voltar, então isso é um diferencial. Então, o Dr. Yuri gosta de ver bem de perto muitos retornos, o paciente volta muitas vezes. Faz tudo parte do pacote. Faz tudo parte da cirurgia já, independente do número de vezes. A cada retorno, o paciente é orientado, depois de passar pelo Dr. Yuri, a ir ao spa
e ficar na cromoterapia, nas cirurgias faciais. A cromoterapia, de acordo com a avaliação dele, ele indica quanto tempo ele vai ficar, em qual luz vai ficar para a recuperação que ele espera. Então, de acordo se precisa melhor cicatrização, melhorar inchaço, o que ele precisa para aquele paciente naquele momento. Enquanto o paciente está em cromoterapia, a gente tem uma instrumentadora que auxilia o Dr. Yuri, fica fazendo massagem nos pés do paciente enquanto ele descansa. É verdade, eu estive lá, né? É isso mesmo. Então faz a cromoterapia e ainda recebe um tratamento de massagem nos pés. Isso para deixar mais confortável, Sim, né? Porque todo pós-operatório, né? Ele não é muito confortável. A gente sabe, os primeiros dias ninguém gosta de fazer uma cirurgia, a gente acha que vai sair lindo do centro cirúrgico e não é bem assim. Então a gente tenta deixar a experiência pós-operatória também tão incrível quanto a experiência da consulta. Então é isso que a gente pensou. Acho que é legal falar também no nosso spa. A gente tem uma parceira, né, nossa fisioterapeuta, então que faz parte da nossa equipe, que também faz parte dos protocolos, está em todas as minhas cirurgias. E ela no spa, ela faz alguns procedimentos que também às vezes a gente indica no pré-operatório, uma limpeza de pele. Às vezes um paciente com a pele mais oleosa, ela ajuda a preparar esse paciente. Cirurgias rinoplastia, por exemplo, com pele mais oleosa. Então, às vezes a gente prepara esse paciente ali. Ela tem alguns outros procedimentos, toda a cicatrização, ela aplica laser na cicatriz para melhorar. Se precisar ultrassom, se precisar radiofrequência, tudo a gente tem. A gente tem uma máscara, às vezes, quando necessário, que corre água gelada para ajudar a desinchar. Yuri, vamos falar um pouquinho, que eu acho que é importante, né, até para os colegas entenderem a avaliação que você faz inicial no diagnóstico. Tá, então, você tem uma avaliação que me chamou bastante atenção também. Assim, dentro dessa nossa jornada, eu tenho uma jornada dentro da minha sala. Né? Também foi pensado arquitetonicamente, né? A jornada foi toda planejada para consultório inteiro, né? Eu criei um circuito, digamos Isso. assim. Né? Então, dentro da minha sala, o cafezinho, o chá, o que o paciente escolheu no menu é servido dentro da minha sala, né? Justamente para ser como se fosse aqui, um bate-papo. Então, minha consulta dura em média 1 hora, né? E os primeiros 40 minutos, geralmente, são nesse bate-papo, onde eu vou ouvir todas as queixas do paciente, eu vou ouvir tudo que ele tem para me dizer, e ele vai me explicar todas as expectativas que ele tem. E nessa conversa eu vou explicar todas as técnicas, tudo onde a gente pode chegar, todos os resultados que a gente pode alcançar para esse paciente, como a gente vai fazer. Depois disso, eu tenho um espelho, onde eu coloco o paciente sentado na frente desse espelho, e tudo que a gente conversou, tudo que a gente combinou que seria o ideal para ele, eu vou mostrar nele. Então, na frente do espelho, o paciente vai se ver e vai acertar ainda mais as expectativas. Então, tudo isso faz parte. É fundamental. Se a gente tem a expectativa bem acertada com o paciente, o resultado vai vir. E você faz uma avaliação em 3D. Exato. Essa é a terceira parte. A terceira parte. Depois que sai da frente do espelho, o paciente entendeu, a gente acertou mais as expectativas, eu tiro as fotos em 3D, onde eu vou expor na TV esse paciente, para ele mesmo, e eu vou mostrar ângulos que às vezes o paciente nunca se viu. Nem ele percebeu. De baixo para cima, de cima para baixo, a gente pode rotacionar, e inclusive eu consigo fazer já uma simulação do resultado. Então, a gente tem ali já com essas fotos em 3D, eu consigo simular e acertar ainda mais a expectativa. Então, toda essa jornada faz a gente entender os objetivos do paciente e saber aonde a gente pode chegar com o resultado desse paciente. Eu sempre individualizo as indicações. A gente criou um protocolo? Criou um protocolo. Porém, cada paciente vai precisar mais gordura aqui. Às vezes a gente não tem a face igual um lado ao outro. Não, então, perfeito, é isso mesmo. Então a gente já vai programar, vamos colocar mais gordura numa região, menos gordura na outra. Vamos subir mais uma sobrancelha, vamos subir mais a outra. Vamos subir o lábio tanto. São procedimentos básicos do teu tratamento, mas não quer dizer que vão ser somente aqueles ou não vai precisar... Não, perfeito. A quantidade muda também, né? E o planejamento cirúrgico, que é como a gente chama, então ele consegue fazer um início de uma simulação. Não é promessa de resultado, a gente não consegue prometer, mas é alinhamento das expectativas. Mas um planejamento cirúrgico... Fundamental. O Yuri consegue estudar o caso do paciente assim que ele fecha a cirurgia, e o planejamento é apresentado previamente ao paciente antes da cirurgia. Então, o paciente volta antes da cirurgia e fala, não, é isso mesmo, doutor, estou alinhado, estou de acordo, é isso que eu me imaginei. Então, o paciente é como se ele desse o aval.
é isso que eu quero para mim. Consigo fazer Então, medidas, eu consigo fazer volumetria, então a gente consegue criar vetores. Então, fiz um lifting, eu consigo ver e quantificar quanto aquela pele deslocou, 1 centímetro, 2. Então, isso tudo é quantificado no pré e no pós ali na câmera. Eu vejo que vocês investem muito na experiência do paciente. Com certeza. E isso, vocês estão de parabéns. Eu realmente fiquei impressionado. Né? Já sou formado há quase 30 anos e confesso que, olha, muito diferenciado. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Clínica Moresco, né? Você, convidados. colega médico, você que tem interesse, de repente, algum procedimento que o Dr. Yuri realiza, por favor, fique à vontade, né, Ana? Depois conseguimos colocar o contato da clínica? Quando rodar o vídeo, então, vai ter o contato da clínica. Queria fazer uma observação Vamos só. lá. O tempo é de vocês, vamos lá. Não, você falou bastante sobre experiência e é o que a gente bate muito na tecla, né? Experiência. A gente não quer que a gente tenha que falar sobre isso, a gente quer que as pessoas realmente experienciem. E o slogan da Clínica Moresco é Excelência mora nos detalhes. Então, porque a gente pensou Se diz, em todos o os slogan da clínica. Da clínica. A excelência mora nos detalhes. Eu falo Bacana, eu falo que o lifting de face é uma cirurgia de detalhes, né? Então não adianta, paciente, eu falo às vezes a gente vai fazer uma cirurgia de face que tem essas outras cirurgias associadas. Você fala o tempo cirúrgico, o paciente, mas tudo isso, doutor, eu faço uma cirurgia por dia de cirurgias de face, justamente porque eu não quero ter que correr, eu não quero ter que correr para o consultório depois, ou saber que tem outra cirurgia, ou outro paciente esperando depois. Né? O segundo paciente sempre vai ser prejudicado. Então, eu tiro o dia para aquela cirurgia. Então, é uma cirurgia que eu vou fazer com calma, com detalhes. E os detalhes da clínica também, né? Então, por isso que a gente pensou nesse slogan, a gente passou meses também pensando no slogan, então a excelência mora nos detalhes. Então, você lembrou do detalhe da mergulhadora, a Marcela... Deve ter muitos lá que a gente... Marcela lembrou do detalhe da bolachinha, da vela, enfim, foram muitos detalhes do livro. Então, assim, vocês tiveram a oportunidade de experienciar. E que bom que foi marcante, que era o que a gente realmente queria que fosse, que é para todo mundo. Muito obrigado, isso mesmo. Né? Produção, alguma coisa? O que é isso aqui? O livro que você queria entregar para olha vamos só. entregar já? Então vamos entregar. Não vou abrir, vou entregar para você abrir. Obrigada, doutor. Né? Esse é um dos livros que eu gostaria de ter entregue para você. Muito obrigada. Né? Eu tenho certeza que vai ser uma leitura assim, você vai curtir. Eu quase não gosto de ler. Quer abrir? Quero abrir. Porque depois eu vou cobrar de você uma indicação aí de um livro, hein? Muito obrigada. Fico muito feliz com o presente, para a gente ver o quanto Esse é do Ser Médico, não é do Dr. César, tá? Deixa eu te falar, esse livro, para quem não conhece, Princípios, né, do Rei Dalio, é um livro que ele passa alguns princípios não só econômicos, financeiros. Rei Dalio é um investidor, sabe? É um dos maiores investidores no fundo americano, de nada. E tem uma maneira da gente entender a vida como ciclos, de altas e baixos, e a gente tem que estar preparado para os ciclos. Né? Então, ele abre a cabeça. Eu tenho certeza que você, como gestora, você vai gostar bastante. Muito obrigada, adorei. Não por isso. Ana, conte para nós agora, estamos aqui, nosso tempo aqui passa rápido, né? Passa. Tá? Eu queria que você falasse, assim, um tempo bem resumido, mas importante, sobre a R+. Tá? Fale um pouco de números para nós hoje da tua assessoria. Certo. Então, a R+, então, como eu falei, né, uma empresa recente no mercado que viu essa necessidade. Hoje a gente tem mais de 150 clientes atendidos em todo o Brasil. Bastante. 150 colegas, instituições? Clínicas ou médicos sozinhos, né? O meu foco principal é ajudar médicos em começo de carreira, nesse nicho que eu foquei. Assim como eu ajudei o Yuri quando ele estava saindo da residência, eu gostaria de ajudar outros médicos a darem um primeiro start. Então, o meu foco é ajudar na gestão da carreira, como começar, o que eu posso investir, quais são os primeiros passos. Então, hoje, a gente tem 4 principais serviços dentro da R+, que é a gestão de carreira, que é isso, posicionamento, como fazer com que o médico saiba começar, se vale a pena investir no próprio consultório, se ele aluga, enfim, aquelas dúvidas de início que estão borbulhando no recém-formado. Eu tenho a consultoria de gestão de equipe, que daí eu tenho 3 pilares. Gestão do médico líder, para treinar o médico para ser um bom líder, para ele conseguir treinar a sua equipe com maestria. Gestão de secretária, com foco em atendimento e experiência, que esse é um dos mais procurados, assim. Que primeiro contato, né? É muito procurado. E aí, dentro desses 3 pilares, o último pilar é
cultura organizacional. Se a gente não tiver uma cultura bem colocada, a gente não tem uma equipe bem engajada. Tá? Então, esse é o segundo serviço. O terceiro serviço é gestão financeira. Então, aí que envolve toda a minha expertise enquanto administradora da Clínica Moresco, diretora financeira, que eu ajudo muito na parte de administração da clínica como um todo. Aí envolve médicos que têm um pouco mais de experiência, que têm um pouco mais de know-how, já que passaram por mais bagagens, que têm como me dar números. Então, eu preciso de números para poder fazer uma gestão financeira bem feita. E a quarta é isso, expansão ou abertura de espaços, que daí envolve a parte de arquitetura, então eu auxilio nessa questão e tudo mais, e a parte de palestras, né? Então eu tenho feito bastante palestras em congressos, então eu tenho esse serviço também, aulas online, tenho feito bastante convites para mais pessoas poderem ouvir. Inclusive podcast, né? Podcast, esse é o primeiro. Esse é o primeiro, Muito boa. obrigada pelo convite. Pessoal, sensacional. Tá, vocês são joia, mas eu agora quero do Yuri uma indicação. Você não ia escapar dessa aqui, de um livro. Uma indicação de um livro. Eu pensei Isso, vamos lá. nisso daí, mas eu acabei pensando em fazer até um merchan. Não, boa, vamos lá. Eu tenho bastante orgulho, agora nesse último ano aí, foi lançado o primeiro livro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde eu tenho um capítulo. Que bacana. Né? Então, eu tenho Qual que é o título do capítulo? É de crâniosinostose, Tá. das cirurgias de crânio de criança. Então, que é uma Perfeito. coisa que me agrada muito, que é o que eu faço, uma das cirurgias que eu faço no Erastinho. Então, se convida os colegas médicos a lerem esse Quem capítulo. tem interesse nessa parte. Uhum. Bacana. Obrigado pela indicação. Né? Bacana. Alguma indicação, Ana? Eu tenho muitos, né? Quem me Um segue... que te chame a atenção agora, que é apropriado. Bom, eu estou lendo e já gostaria de indicar, então eu normalmente indico o mais recente que eu estou lendo, é o livro chamado Mindset, a Psicologia do Sucesso. Então, é um livro que fala sobre você mudar o seu mindset, você ver a vida de uma outra forma. E eu acho que faz todo sentido e te fala sobre pessoas de mindset fixo e pessoas de mindsets que são flutuantes, né? Que são mutáveis. Então, eu acho que isso é o segredo do sucesso de fato. Então, eu indico esse livro, Mindset, a Psicologia do Sucesso. Psicologia do Sucesso. Muito obrigada, Ana, pela indicação. Espero que você curta esse aí também, Olê, tá? Obrigada. Igor, obrigado. Eu queria uma mensagem final, tua. Uma mensagem? Para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo. Eu acho que a gente criou um conceito que assim nos agrada muito e eu acho bem importante que a gente conseguir passar essa mensagem aí para os pacientes, para os colegas médicos, que esse envolvimento e essa experiência só tem a enriquecer a relação médico-paciente. Então, a gente está criando verdadeiras amizades dentro do consultório. Então, isso aí, a relação a longo prazo se torna ainda mais prazerosa. Você faz um procedimento, você faz uma cirurgia com muito mais empenho, eu acredito até. Então, os médicos e os pacientes que puderem ir viver essa nossa experiência estão convidados e eu acredito que seja o futuro aí da medicina. Que bacana. Eu acredito nisso aí também. Né? Você aproxima, né? E onde tem diálogo, essa proximidade, você tem um sucesso mais tranquilo, né? Com certeza. A gente não precisa dificultar as coisas, né? Não. Easy going. Tipo, vamos indo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, doutor Yuri, Ana, posso chamar de Carol, né? Pela Carol, aqui, Clínica Moresco e também a R+, Assessoria em Gestão em Saúde. Estamos encerrando o 39º episódio do Ser Médico Podcast. Não deixem de conferir, tá? No YouTube, no Spotify, nas redes sociais, no Instagram. E eu não posso deixar aqui de agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, Hospital Hipo, Eco Medical Center, Petwell, um plano 100% digital, Pironte Advogados, que trabalha muito na questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, governança, compliance de clínicas. Muito obrigado a vocês, nossos parceiros, obrigado a vocês, nossos convidados. A gente que agradece. Isso aí, pessoal, bora lá. Oi? Show!